Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a interface do Rhino e vou destacar alguns pontos que eu acho muito importantes na hora de modelar. Então eu acabei de abrir aqui o Rhino e ele vem assim com essas quatro vistas e tem aqui uma série de barras e paletas que eu vou dar uma passeada com vocês. Primeira coisa que eu vou explicar é o seguinte: se vocês repararem, o meu programa está em inglês. Por que que eu uso o Rhino em inglês? Existe o Rhino em português, mas como o Rhino em português ele também traduz o nome dos comandos, eu prefiro usar em inglês porque é mais fácil pesquisar na internet, nos fóruns, sobre o Rhino quando tem material em inglês. Existe muito mais material em inglês do que em português, e mesmo o material em português o pessoal usa a versão do Rhino em inglês, porque a maioria das pessoas já aprendeu ou vendo vídeos em inglês ou fazendo os cursos aqui no Brasil, muitos deles, né, o curso da AA, que muita gente já fez, acaba sendo em inglês, então é por isso que eu uso o Rhino em inglês, porque tem mais material disponível e também quando você for tirar as dúvidas com seus amigos, existe uma chance muito maior deles terem aprendido inglês e vai ser mais fácil vocês se ajudarem. Então vamos lá. Segunda coisa importante. O Rhino é um programa de linha de comando. Eu gosto de deixar a linha de comando aqui em cima e puxar ela um pouquinho aqui para baixo para ela ficar mais expandida, porque aí eu vejo um histórico dos meus comandos aqui. Então eu acabo trabalhando mais ou menos assim, com um pequeno histórico dos comandos. Como que funciona a linha de comando? Eu digito um comando, por exemplo, eu vou digitar point e dar enter, e ele vai me perguntar uma informação aqui, location of point object. Eu posso clicar na tela, ou eu vou digitar point e dar enter aqui de novo. Eu posso também digitar as coordenadas 3,3,3 enter. E é esse ponto aqui que vocês reparando, ele está a 3 unidades do início aqui do meu grid, se eu olhar nessas vistas. Então é assim que funciona uma linha de comando. Você digita o comando e ele te pede algumas informações. Eu trabalho mais com a linha de comando, mas existem outras duas maneiras de se acessar os comandos no Rhino. Uma delas é aqui em cima, nesses menus, como um programa tradicional, e outra é aqui nessas barras, essa barra da esquerda e essa barra aqui em cima com as abinhas. A barra da esquerda, ela tem uma coisa muito interessante. Vejam que, primeiro, se eu passar o mouse em cima de um símbolo, ele já me diz o que, que é aquele comando. E eu tenho esse triângulo que expande as ferramentas que tem a ver com aquela ferramenta inicial. Quando eu clico no triângulo, ele me dá mais opções e eu ainda consigo arrastar esse triângulo para fora, deixando uma janelinha. Então, esse é muito útil caso você ainda esteja aprendendo e queira explorar os comandos. Você vem aqui nos triângulos e vai vendo o que, que você tem disponível. Senão você teria que digitar, né? E aí fica mais complicado. Então, quando você não sabe se um comando existe, você vem por aqui e vai explorando. Terceira coisa que eu vou falar agora é sobre essas abas aqui à direita. Eu vou pegar essa primeira aba, que é Properties, Propriedades, que o símbolo é esse círculo com um arco-íris, vou puxar aqui para fora. Porque eu gosto de trabalhar da seguinte maneira, eu gosto de jogá-la aqui e aumentar um pouquinho até a metade aqui da tela, para eu ter Layers aqui em cima e Properties aqui embaixo. Layers funciona como em outros programas, você tem as camadas, você pode colocar os objetos nessas camadas, ligar e desligar a layer, travar e configurar também essa cor da visualização. E Properties, ele te dá a propriedade do objeto. Como eu não tenho nenhum objeto aqui na minha tela, ele me dá a propriedade da Viewport. Atualmente eu estou com a Viewport Top aqui ativada.
Se eu clicar aqui na perspectiva, ele muda aqui em Properties também. Eu consigo ajustar uma série de coisas aqui também nessa paleta. Falando sobre as viewports, eu começo aqui com 4 viewports, mas se eu quiser eleger uma viewport para eu trabalhar, eu dou um duplo clique no nome dela e ela maximiza. E se eu quiser alternar, eu tenho algumas opções. A primeira é duplo clique de novo, e aí eu dou um duplo clique na outra viewport, que eu fui aqui para vista direita, right, aí eu vou voltar lá para perspectiva. Outra opção, aqui no canto inferior esquerdo, eu tenho essas abas. E aí dentro da viewport eu também posso, se eu não quiser usar perspectiva e quiser usar outra, eu venho aqui nessa setinha do lado do nome, Set View, e aqui eu tenho uma série de opções, mas lembra que isso aqui eu vou mudar a configuração da viewport onde eu estou. Eu não estou adicionando uma nova viewport. Como que eu navego aqui na vista em perspectiva? Botão direito, gira a câmera. Botão direito com Shift, move a câmera. E a barrinha de rolagem, o botão de rolagem do seu mouse, dá zoom in e zoom out. Perfeito, é assim que a gente navega, então. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, só um exemplo aqui da aba de propriedades. Vou digitar aqui point, enter. Eu vou colocar esse ponto no 0. Vou digitar line, enter. Colocar uma linha. Eu vou digitar circle, enter. Colocar um círculo. E vou digitar cylinder, enter. Fazer um cilindro. Então vamos lá. Quando eu seleciono esse ponto, vejam que mudou ali o tipo de objeto. Quando eu seleciono a linha, eu fui para Open Curve. O círculo é uma Closed Curve, uma curva fechada. E o cilindro é uma Closed Extrusion. Isso aqui vai ser útil para vocês à medida que vocês vão modelando, porque alguns comandos eles exigem certos tipos de geometria para começar. Então isso pode te ajudar, essa aba de Properties, por isso que eu gosto dela aqui aberta. Agora veja que está meio difícil de eu ver aqui o meu cilindro, né? Isso porque a vista padrão, na perspectiva, é wireframe, ou seja, são essas linhas. Mas qual que é a vista que eu mais gosto? É essa que chama Shaded, que eu vejo como se o que é sólido como se fosse um sólido. Além disso, tem outras vistas aqui, sendo que as que eu acho mais interessantes, a Rendered, que é o próprio renderizador do Rhino que te dá um preview. Aqui, como não tem material, ele não tá me dando, né, nenhum tipo de atributo material, tá só branco. Mas eu gosto de usar isso para ver uma coisa em volumetria, principalmente se eu estou fazendo algum objeto que eu não tenho certeza de como vai ficar. Isso já dá uma ideia melhor de volumetria. Ghosted parece muito com a Shaded, mas perceba que eu consigo ver um pouco da parte de trás, mas ainda tem uma certa opacidade nessas faces, então eu consigo ver o que tem atrás, mas não me confundo. E a outra vista que o pessoal gosta bastante é o Pen Mode, que é como se fosse um desenho. Essa vista é útil para você gerar alguns desenhos rápidos do Rhino. Você quer mostrar alguma coisa para alguém, você não quer dar aquele screenshot feio, né, do Shaded, você ativa o Pen Mode e salva essa imagem. Já fica um pouco mais apresentável. Então essas são as visualizações que eu acho mais importantes. Além disso, vocês podem brincar aqui, porque há outras que podem ter outros usos para você. Então, só mostrar aqui como funcionam as layers. Eu vou colocar os objetos. E vejam que a cor da visualização já muda. E aí eu consigo desligar e ligar a layer. E também travar. Então, eu travei o azul aqui. Veja que eu não consigo mais selecionar. Isso é muito similar a outros programas e é muito útil para você se organizar no seu modelo. Por último, eu vou mostrar para vocês essas barrinhas aqui embaixo. A primeira coisa que eu vou mostrar é o orto. Para que serve o orto? Eu vou deixar desligado e vou dar o comando line enter. Comecei a linha aqui.
veja que eu consigo fazer uma linha em qualquer direção. Se eu clicar aqui em orto e ligar o orto, eu consigo travar essa direção ortogonal ao meu plano cartesiano, porque o Rhino ele trabalha com coordenadas x, y e z. Então ele vai travar nesses eixos. E aqui na perspectiva em geral, eu vou trabalhar planar horizontal. Então se eu quisesse fazer uma linha vertical, eu teria que dar Line Enter e selecionar lá a opção vertical. Aí ele faz uma linha travada no vertical. Então o orto ele dá esse travamento para eu conseguir desenhar coisas ortogonais, né? Muito importante na arquitetura. Outra opção muito importante, o Snap, Object Snaps, é muito similar ao AutoCAD. Então, como vai funcionar? Vou dar uma linha aqui rapidinho. Veja que aqui ele liberou essa barrinha aqui à esquerda, embaixo. Isso são todos os tipos de snap que eu não vou entrar em detalhe. Eu estou só com o endpoint ligado aqui, que são os pontos finais de uma determinada geometria. Só vou mostrar para vocês rapidinho. Então, vou usar o comando line de novo. E veja que se eu chegar o cursor perto do final da linha, ele já gruda ali. E aí eu consigo grudar aqui e grudar no final daquela outra linha. Grudar no final dessa linha, grudar no final da outra linha. Isso permite que eu trabalhe com mais precisão. Então, vocês também podem brincar com esses snaps aqui. Outro comando que eu acho interessante dessas opções aqui embaixo, Smart Track. Então, eu vou pegar aqui, comando line, e vou fazer uma linha desse endpoint. E eu quero alinhar com essa linha vermelha. O que eu faço? Eu vou lá no endpoint e vou puxando para baixo. E veja que ele já criou uma linha guia. Então, eu sei que esse endpoint aqui dessa linha é alinhado com isso aqui, sem eu estar numa vista de topo para verificar isso. Porque o meu Smart Track ele já puxou aquela linha como referência. E a última opção que eu vou mostrar para vocês é o Gumball. Gumball para mim é super, super útil. Liguei aqui. Vou selecionar esse cilindro. Veja que já apareceu no centro dele uma ferramentinha ali. Eu vou mudar esse cilindro de layer só para facilitar a nossa visualização. Apareceu essa ferramentinha. O que essa ferramentinha faz? Ela consolida vários comandos nela. As setinhas eu consigo mover nesses eixos. Então, eu tenho que estar muito consciente do que é o X, que no caso é o vermelho, o Y, que no caso é o verde, e o Z, que no caso é o azul, que é o vertical. Mas ela já me dá essas opções de mover. E eu posso tanto arrastar e não ter precisão, quanto clicar e digitar e ter precisão. Então, aqui eu movi 10 unidades. Eu quero chegar 3 para trás. Menos 3 unidades. Outro comando que está na Gumball é o Rotate. Então, veja que tem esses arquinhos aqui. E a cor dele já te indica em torno de qual eixo você vai rotacionar. Vou rotacionar aqui em volta do eixo verde. E o meu orto está ligado. Então, ele já usa o orto e eu consigo rotacionar. Ou, se eu apertar Shift, eu desligo o orto temporariamente. E vice-versa. Então, se eu desligar o orto aqui e começar a girar de maneira imprecisa, eu aperto Shift e, de repente, eu ligo o orto temporariamente. Isso é muito útil quando você vai fazer as operações a 90 graus ou 180 graus já. Vai te dar um pouco mais de agilidade. Outro comando que está embutido na Gumball, escalonar, que são essas linhas aqui tracejadas com quadradinhos no final. E ele vai te dar exatamente qual eixo que você está usando para escalonar. Então, eu vou escalonar aqui. E veja que é o eixo do objeto, tá? Então, eu tenho que sempre prestar atenção nessa setinha do objeto para eu poder escalonar ou rotacionar. E por último, veja que tem esse quadradinho aqui. Eu vou voltar um pouquinho essas operações para esse ponto aqui.
E veja que tem esse quadradinho, e quando eu dou o orbit, né, que é o meu girar a câmera, o quadradinho que aparece muda. Então eu vou aqui com as 4 views para mostrar para vocês. O que significa esse quadradinho? Significa que eu vou operar nesses dois planos das duas cores. Então, se aparecer um quadrado verde e vermelho, eu vou mover só no plano que é configurado pelos eixos verde e vermelho, que seria o horizontal. Então, eu cliquei aqui e arrastei. Repare que nas outras viewports, você consegue verificar que, de fato, eu só estou movendo nesses eixos, o verde e o vermelho. Eu não estou movendo na vertical. Então, as ferramentas da Gumball, elas te dão já algum direcionamento, você consegue trabalhar com precisão ou sem, e de maneira mais rápida, porque eu não tive que digitar nenhum desses comandos.